Vamos fazer uma prece que todo mundo conhece para abrir nossos trabalhos, que é o Pai Nosso. Tá? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Mestre, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Bem-vindos, boa noite. E hoje que a espiritualidade amiga esteja presente como sempre, ajudando nos nossos trabalhos. E hoje contamos com a participação da nossa amiga, parceiraça, Olga Lira, que vai falar sobre obsessão, causas, consequências e tratamento. É um tema extremamente importante e a gente precisa entender, né, para que não se assuste, né? Quando fala a palavra obsessão, todo mundo se assusta. Vamos ter nossa calma. Então, amiga, fique à vontade. A casa é sua e o microfone também. Obrigada. Pode tirar a máscara. O meu está bem ligado. Boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados. Mais uma vez aqui, agradecendo a Deus a oportunidade desse trabalho e a casa pelo convite sempre, e dessa vez com um tema assim, tão difícil da gente poder abordar. Na verdade, quando ela falou, a gente tem medo, né, quando fala de obsessão, na verdade, quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, acho que é uma das primeiras palavras que a gente começa a usar com tanta frequência, porque tudo a gente acha que é um obsessor. Mas vamos embora trabalhar. Do amor de Deus, o nosso Pai Criador, nos envolve muito a luz nesse momento e sempre. Bom, para as nossas reflexões desses minutos que nós vamos ter aqui, vamos utilizar como base o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tinha até achado muito material em outras fontes, mas a palestra ficou tão longa que eu tive que ir cortando algumas coisas, então resumi para essas 3 fontes aí. Não sei nem se vai dar tempo de ver tudo, acho que dá, não tem uma hora, né, mais ou menos, 50 minutos dá. Eu cortei bastante. Bom, o que é obsessão? Eu acho que todos nós que já frequentamos a casa espírita, que estamos estudando a doutrina espírita, que abraçamos a doutrina espírita, já não temos, assim, tanta dúvida sobre o que seja a obsessão. Mas a gente ainda não entende como lidar com isso, né? Como identificar, como fazer o tratamento de forma adequada. São coisas que a gente precisa ir no dia a dia e se conscientizando e trabalhando cada vez mais para que nesses estudos constantes a gente possa aprender a lidar com a obsessão. Então, lá no livro dos Médiuns, no livro 2º, no capítulo 23, que trata da obsessão, no item 233, ele diz o seguinte: trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Então, quando a gente lê essa definição sobre a obsessão, que é o poder que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, e que ele diz que são espíritos inferiores, é porque ele está nos apontando que é algo de ruim. A obsessão é uma influência ruim, negativa. Por quê? Bons não exercem nenhum constrangimento, porque espíritos bons também nos influenciam, também estão ao nosso redor, tentando intuir boas ideias, boas sugestões, influenciando na nossa vida. Mas os espíritos inferiores
provocam essas influências de uma forma negativa para nos prejudicar. Então, resumindo essa definição que tem no livro dos médiuns, nós podemos dizer que a obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa com o objetivo de causar-lhe sofrimento. Então, aí a gente já entendeu que a obsessão é uma influência, é uma ação dos espíritos sobre as pessoas, mas com o objetivo de prejudicar e não de ajudar, não é? A influência existe, mas para o lado negativo. Então, temos que tomar cuidado com essas ações. Por quê? Porque nós estamos cercados o tempo inteiro de espíritos. Quando a gente fala, foi um dos slides que eu eliminei, mas acabo falando, é que nós vivemos num mundo só. Não é um mundo físico que está aqui num cantinho e aqui separado é o mundo dos espíritos. Não, é tudo uma coisa só, né? Interagindo uns com os outros. Tanto a gente no plano físico interage com o plano espiritual, como o espiritual com o plano físico. Porque todos nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Mas todos nós somos espíritos. Inclusive, vou voltar aqui. É a ação persistente que o espírito exerce sobre uma pessoa. Nós temos o hábito de considerar espírito só os que já estão desencarnados. Pessoas somos nós, encarnados. Mas todos nós, como no outro slide, todos nós somos espíritos, temporariamente na carne. Daqui a pouco, sabe Deus quando, e aqui todo mundo vai, a gente só não sabe quem é o primeiro do que está aqui. Mas todos nós aqui vamos partir para o outro plano, não vai ficar aqui para sempre. Né? Bom, então, diante disso aí, com a morte do corpo físico, porque já sabemos que o espírito não morre, ela apenas possibilita a passagem de um plano para o outro. Quando Olga morrer, o corpo físico morrer, Olga só deixa de estar no plano físico para passar para o plano espiritual, mas está no mesmo lugar, né? Digamos assim, no mesmo mundo, só que numa dimensão diferente. E isso faz com que eu passe do estado de encarnado ou encarnada para o estado de desencarnado. E nessa passagem de um plano para outro, nada se modifica. O ato da desencarnação não nos transforma. Ao desencarnar, somos aquilo que fomos encarnados. Do jeitinho, com os mesmos gostos, com as mesmas manias, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, nós continuaremos sendo, porque o corpo não detém as nossas características, a nossa personalidade. Somos um espírito. O corpo é só a roupa. Você vai perder essa roupa, mas você vai continuar sendo como é. Então, se durante a minha vida no plano físico eu fui uma pessoa generosa, atenciosa, caridosa, afetuosa, que respeitava, eu vou continuar sendo um espírito com essas mesmas qualidades. Se no plano físico eu era uma criatura que não fazia o mal para ninguém, quando eu estiver no plano espiritual, eu não vou fazer mal para ninguém, porque eu vou continuar do mesmo jeito que eu era enquanto estava encarnada. Mas, enquanto eu estiver encarnada, se eu tiver péssimos hábitos, como o hábito da maledicência, da inveja, do egoísmo, né? Tudo isso, dos vícios, eu vou carregar tudo isso comigo, porque a morte, entre aspas, né? a separação do corpo físico do espírito não transforma ninguém de uma hora para outra num espírito cheio de defeitos para um espírito só com virtudes. E é por isso que nós temos ainda os processos de obsessão. Nos
mundos mais elevados não existe obsessão. A obsessão faz parte de mundos como o nosso, que é um mundo ainda habitado por seres encarnados e desencarnados, ainda cheio de imperfeições, de vícios, que precisam ser trabalhados, eliminados através da transformação, da reforma íntima, do trabalho individual de cada um de nós. Porque só assim é que nós vamos nos transformar em criaturas boas. A gente não muda da noite para o dia. A gente não vai dormir dizendo que eu prometo que amanhã eu vou ser uma pessoa muito boa. Não vou mais fazer nenhum tipo de maldade, por exemplo. Não vou falar da vida de ninguém, não vou odiar ninguém, não vou julgar ninguém. Não adianta, porque não é assim que a gente se transforma. É no nosso trabalho diário, na conscientização das nossas imperfeições, porque muitas vezes nós nem reconhecemos que temos esses defeitos. Nós nos enxergamos no outro, mas não enxergamos na gente. Então, esse trabalho diário, consciente desses vícios que temos, eu coloquei bem aqui perto. E com a força de vontade de se melhorar, é que a gente vai se transformando, para quando desencarnarmos, não formos obsessores de ninguém. Porque acredito eu que já tenhamos sido muitos obsessores, né? A gente fala muito dos espíritos, né? Os que estão no plano espiritual são obsessores, mas nós também obsediamos. Vamos lá. Somos espíritos em processo de evolução e que, dependendo do nosso grau de menor ou de maior ou menor adiantamento moral, diga-se aí bem claro, adiantamento moral, não é intelectual, podemos ser bons e fazer o bem àqueles à nossa volta, ou podemos não ser bons e até prejudicar aqueles à nossa volta, enquanto espíritos que estamos em processo de evolução. Isso tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Nós podemos estar ao redor de pessoas que podemos estar prejudicando porque não somos pessoas ainda tão boas, mas que estamos a caminho dessa perfeição, porque foi para isso que Deus nos criou, para a perfeição. E aí, quando se afirma que a obsessão é a ação de um espírito sobre uma pessoa, como eu acabei de falar anteriormente, temos a tendência a interpretar que a obsessão só ocorre de um desencarnado para um encarnado, porque a gente termina usando no hábito mesmo a palavra espírito para definir os que estão desencarnados, pessoa, os que estão encarnados. Pronto. Então, a obsessão é de um espírito para uma pessoa. Aí a gente só acha que é do desencarnado para o encarnado. Mas a obsessão, ela pode ser de vários tipos. Ela pode acontecer de um ser para outro ser. E não importa se está encarnado ou desencarnado. Então, por exemplo, eu posso ter a obsessão de um encarnado para outro encarnado. Aí eu digo, aí como é que pode? Pode. Principalmente nessas relações afetivas de muita posse, onde a gente ainda não sabe amar, a verdade é essa. A gente diz que ama, mas o nosso amor ainda está muito longe do amor puro, verdadeiro, generoso, como Jesus nos ensinou. Né? A gente ama muitas vezes exigindo do outro atitudes que a gente quer que o outro tenha. E quando não tem, nós ficamos com raiva, triste, e às vezes até magoamos, ferimos, agredimos, porque a gente quer dominar aquela pessoa segundo a nossa vontade. Então é muito comum um encarnado obsediar outro encarnado, principalmente nessas relações de muita posse. Né? É meu filho, é meu marido, é minha esposa, e tem que ser assim. Então são relações muito fortes e às vezes que vêm de existências anteriores
quando esses espíritos são colocados no mesmo lar, no mesmo núcleo familiar, para tentar vencer essa relação de posse, de obsessão de um pelo outro. Temos também a obsessão do encarnado para o desencarnado. E como é que isso acontece? Acontece. Teve um caso, quando eu estava preparando essa palestra, eu estava estudando, revisando e li alguns exemplos, onde uma mulher, ela dizia que tudo, o marido dela desencarnou e tiveram durante a vida conjugal uma relação de muita dependência um do outro. E ela ficava o tempo inteiro que ia fazer alguma coisa, se ela fosse no supermercado, fosse estacionar o carro, por exemplo, aí ela ficava dizendo, me ajuda, fulano, a arrumar uma vaga, né? Tudo que ela fazia fazer, ô fulano, onde você guardou isso? E ficava o tempo inteiro. Numa reunião mediúnica, ele, o marido desencarnado, se manifestou dizendo que não conseguia se libertar do lar porque ela não deixava. Ela o prendia, chamando toda hora, pedindo ajuda dele, e ele, pelo amor que tinha por ela, né, ficava preocupado em não conseguir atender tudo que ela pedia, e aí se mantinha lá ao lado dela. Então, são exemplos que a gente pode ter de como a gente pode influenciar negativamente. Ali era amor mesmo, mas um amor que não libertou, né? Termina prejudicando, não propositalmente, mas termina prejudicando. Quando temos um ente querido que parte antes da gente, nós sofremos sim, sofremos, não é brincadeira não. Uma pessoa que você ama muito, que está com você, e de repente você se vê sem aquela presença ali, nós ainda não estamos no nível evolutivo tão avançado para lidar bem com essa separação, né? Mas conscientes, como a doutrina nos ensina, precisamos emitir, mesmo com muita saudade, emitir pensamentos bons, elevados, para que aquele ser se adapte à vida do plano espiritual novamente, porque o reencontro com certeza vai acontecer. Então, como a gente, quando ama, deseja o bem do outro, a gente tem que se esforçar para desejar que ele esteja bem onde estiver. E temos também do desencarnado para o desencarnado. Lá no plano espiritual também um obsedia o outro, né? As relações, elas se prolongam às vezes de existência em existência, porque a nossa caminhada aqui na Terra é muito devagar no que diz respeito ao nosso progresso moral e espiritual. A gente cresce muito rapidamente a nível de intelecto, né? A nível de progresso material, intelectual, tecnológico, tudo isso, a ciência, cresce rápido, mas o progresso espiritual anda muito devagar. Então, muitas vezes, essas relações, elas se arrastam por muitas existências. E temos essa que a gente está mais acostumado a comentar, a falar, a considerar, que é a obsessão do desencarnado para o encarnado. Aí a gente corre para a casa espírita para fazer tratamento de desobsessão, porque ninguém está o obsessor ao seu lado, e muitas vezes foi uma paixão que você mesmo segurou ali ao seu lado, né? Então, essa que a gente vai comentar um pouco nesses próximos minutos, embora ainda tem mais uma. Tem mais um tipo de obsessão, né? Que a gente falou de um ser para outro ser. E aí tem a obsessão que pode ser de um ser para ele mesmo. A auto-obsessão. É uma coisa impressionante. Não, mas eu não vou desejar para fazer o mal a mim mesma. Normalmente, você nem faz propositalmente. A auto-obsessão é quando você começa insistentemente se desvalorizar, né? Colocando sempre que você não tem, você não é feliz, que nada dá certo na sua vida, e aí você fica, né, nesse loop desse pensamento repetitivo, conscientizando a você mesmo desse sofrimento, e você vai embarcando nisso até se instalar, muitas vezes, no processo de depressão. E outras questões também de ordem até orgânica. Então é a auto-obsessão. Claro, quando a gente fala de obsessão, gente, não é um sintomazinho que acontece
coisas persistentes, tá? Às vezes a gente está para baixo, poxa vida, começa a dar um monte de coisa errada e a gente fica assim para baixo, não está duro, nada certo. Mas daqui a pouco você supera isso, você passa, isso não é uma auto-obsessão, isso é uma reação normal das nossas condições evolutivas. Ainda somos seres assim, que vivem nessa oscilação, né? Uma hora está bem, uma hora está mal, é tudo normal. O que não é normal é a gente permanecer naquele estado, né? Indefinidamente. E como é que se dá a obsessão? Então, lá no livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo, a progressão dos Espíritos, vem a questão 459, onde Allan Kardec pergunta: influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta todo bom espírita já sabe, não é? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nós, como comentamos no início, nós não temos os mundos separados. A gente às vezes fala os dois mundos, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Não, é um mundo só. E nesse mundo só a gente está todo mundo junto, todo mundo misturado, como agora nesse momento estamos aqui os encarnados junto com os desencarnados. Está cheio, está todo mundo assistindo a palestra, espero que gostem. Enfim, esse momento em que nós estamos sempre juntos, a gente influencia um ao outro. Eu tinha terminado de fazer umas correções e desliguei o computador e liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, tinha lido exatamente alguma coisa sobre a influência dos espíritos. E aí, quando eu liguei a televisão, estava passando sobre os 20 anos do Penta do Brasil, né, da Copa, quando ele ganhou o Penta na Copa. E aí passa uma cena de Ronaldo Fenômeno, né, ainda naquele auge, né, da sua performance, com aquele cabelo lá cebolinha, né, que ele lançou aquela moda lá. E aí eu tinha acabado de ler um negócio sobre a influência, eu disse, olha aí, a influência não é só de um plano para o outro. No próprio plano material, a gente se influencia. Quando ele chegou com aquele cabelo ali, daqui a pouco os adolescentes já estavam todos com aquele topete ali, né? A influência que a gente provoca nas pessoas, isso é comum. Nós influenciamos uns aos outros o tempo todo. E como é uma coisa só, mundo físico e mundo espiritual, então a gente influencia o espiritual como o espiritual nos influencia. E então é por isso que ele diz, muito mais do que imaginais, porque tudo é pelo pensamento. E aí a obsessão se dá pela ação fluídica do obsessor através do pensamento. As imperfeições morais que ainda predominam na Terra favorecem para que ainda circulemos em faixas vibratórias inferiores. Essas vibrações são fruto dos nossos pensamentos. Dessa forma é que se instalam muitos processos obsessivos. Nós, muitas vezes, é que atraímos o obsessor através justamente dessas faixas vibratórias em que ainda permanecemos quando estamos com nossos pensamentos muito negativos. Aí a gente baixa a nossa frequência vibratória, consequentemente, esses espíritos inferiores, né, porque os espíritos que provocam a obsessão, como vimos no início, são espíritos inferiores. Então, eles vibram em faixas muito baixas, muito inferiores. E quando nós baixamos também, a gente entra em sintonia. É aquela história do rádio. Você procurar uma rádio, você vai colocar em sintonia. Então, quando baixamos a nossa frequência, a gente entra em sintonia com espíritos superiores. À medida em que nós elevamos nosso pensamento, as nossas ações, a nossa maneira de ser, a gente eleva o nosso padrão vibratório, automaticamente a gente vai alcançando o contato ou a sintonia com espíritos daquela frequência mais elevada. E é assim que muitas vezes a gente consegue receber muita assistência quando a gente abre a porta através da elevação do nosso pensamento. Essa imagem aí
de um vídeo que tem na internet. Eu tenho só um printzinho nesse momento para mostrar que a ação ela é fluídica, né, através do pensamento, onde esse aqui é o obsessor e esse aqui está sendo influenciado por ele para beber, certo? E depois disso aí, eu trouxe um vídeo, só que eu esqueci de trazer a caixinha de som. Pela segunda vez isso acontece quando eu venho para cá. Esse vídeo, ele ilustra uma situação justamente de influência espiritual sobre o encarnado. Mas esse vídeo também já circulou tanto que eu acredito que a maioria de vocês, ou todos, já tenham até assistido esse vídeo. Eu vou passar. A gente vai perder o áudio, mas aí eu vou comentando que são diálogos simples, tá? Só para a gente ver como ele. Está disponível lá no YouTube. Basta procurar Influência Espiritual, sozinho, o título. Sozinho, Influência Espiritual. E aí a gente pode ver o vídeo, porque ele até é um pouquinho mais prolongado, mas para não ficar muito extenso, eu dei uns cortezinhos e deixei só a parte que iria nos interessar. Então, começa com ele chegando em casa do trabalho, o obsessor está ali, aguardando, sentadinho lá no sofá, né? A esposa dele está se organizando para sair, e o obsessor vai atrás dele, ele vai até a cozinha, né, buscar alguma coisa para comer, uma fruta, né, e assim ele está procurando se alimentar. O obsessor está o tempo inteiro dizendo para ele: uma cerveja, uma cerveja, uma cerveja. A esposa pergunta se ele vai ficar em casa, ele diz que vai, não vai sair. Ela se organiza e comenta algumas coisas assim do dia a dia, né? Como foi seu dia. Bom, e assim ele vai para a sala, ele vai abrir a geladeira. Aí eles estão só conversando coisas mesmo do dia a dia. Quando ele vai à geladeira, que ele pega uma fruta, o obsessor já começa influenciando para que ele troque a fruta pela cerveja. E aí ele aceitou a ideia. Né? O livre-arbítrio. Ele vai, aí o outro, o obsessor. Eu vou comentar já sobre esse comportamento do obsessor. Veja que ele sente um prazer como se estivesse bebendo. Provavelmente, esse obsessor na vida física podia ser um alcoólatra que dependia muito do álcool para sentir prazer, e agora, como ele não pode, ele tem que utilizar um encarnado para que através daquele fluido ele sinta a mesma sensação. A esposa vai embora, pergunta se ele vai ficar sozinho, ele disse: vou ficar sozinho. O sozinho é aí o companheiro que está com ele. E assim começa o processo de obsessão. Ele se instala, ele vai sutilmente, sugere, a gente aceita, mas muitas vezes a coisa é tão passageira, se a gente se der conta do que está acontecendo e mudar as nossas atitudes, que o obsessor não permanece, a gente se livra facilmente, tá? O problema é quando a gente dá corda. E a gente dá corda e o sujeito fica, né? Gosta da companhia. Então nós temos duas formas de ação da obsessão. A forma ativa, que é quando o ser espiritual que executa a obsessão, ele tem consciência do que faz. Age em função de objetivos específicos, quer dizer, objetivo de prejudicar ou de ter algum proveito daquilo ali, como foi o caso desse vídeo que foi apresentado. Pode ser que aquele obsessor ali, ele nem tenha nada, mágoa, ódio, que queira prejudicar aquele outro encarnado, mas ele quer sentir o prazer da bebida, e aí ele encontra nele, né, o resultado para ali atender o seu desejo, porque o outro atendeu. Se não atendesse, ele ia tentar em outra pessoa. E temos também a obsessão passiva, que é quando o ser espiritual que executa a obsessão, ele não tem consciência do que faz. Age pelas leis de afinidade dos fluidos. Isso é muito comum
pessoas que desencarnam, como a maioria dos habitantes aqui da Terra, ainda despreparados, né? Muitos que nem creem que existe uma vida após a morte do corpo físico, e após o desencarne se vê vivo, e nem sabe o que fazer, fica desorientado, e o lugar onde a gente se sente mais seguro é no lar. Aí eu vou voltar para minha casa, vou procurar minha casa, vou para lá. E às vezes, sem querer, não quer prejudicar, mas fica ali. Só que ele está numa faixa de vibração muito baixa, pela dor, pelo sofrimento, pela perturbação, por tantos sentimentos que estão deixando ele nessa frequência baixa, e aí acaba que as outras pessoas captam justamente pela afinidade dos fluidos, e mesmo sem querer, ele acaba obsediando aquelas pessoas. Então nós temos essas duas formas de ação da obsessão: aqueles que é proposital mesmo e aqueles que é sem querer. Por isso a oração é tão importante por aqueles que partiram. Eu fiz uma palestra que uma vez eu falei de um livro de Gabriel, que ele escreveu através de Newton Stuck, o médium Newton Stuck. São 3 livros sobre Gabriel: A Esperança, o Livro das Dúvidas. E ele fala o quanto a prece dos amigos e dos familiares fizeram bem para ele naquele momento. Bom, e o campo de efeito da obsessão? O campo normalmente é o psíquico, não é? Porque é pelo pensamento que o espírito atua no encarnado, através desses fluidos, e ele vem com aquelas ondas mentais, aproveitando justamente a lei de atração, já que eu estou com meu pensamento muito negativo, aí o obsessor aproveita e entra nessa sintonia, né? Então ele começa nesse campo psíquico, mas tem também no campo físico, porque na verdade a atuação vem pelo fluido, pelo campo psíquico, pelo pensamento, mas atua a nível de perispírito. E no perispírito ele pode projetar-se nos órgãos físicos, e daí nós temos sintomas físicos também. Quantas pessoas às vezes têm um sintoma persistente, um desconforto constante, vai ao médico, faz uma tonelada de exames e o médico diz: não tem nada. Algo está acontecendo, mas a pessoa sabe o que está sentindo, né? Uma vez meu pai ficou chateado porque foi para o médico dizendo que tinha, e o médico disse para ele que a dor que ele sentia era sugestiva. Mas eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo. Aí chegou em casa chateado: como é que ele diz que é sugestiva? Quem é que quer sentir dor? E meu pai sentindo uma dor constante, não é, por conta, talvez, de um reflexo de obsessão. Então, a partir daí, a gente já pode imaginar quais são as causas da obsessão. Lá no livro dos médiuns, o livro 2º, no capítulo 23, o item 245, eu apenas dei uns recortes, porque é muito longo essa parte do livro. Então ele traz algumas explicações, resumidamente, sobre as causas. Uma delas: vingança de espíritos contra pessoas que lhe fizeram sofrer nessa ou em existências anteriores. Somos seres ainda muito imperfeitos e não sabemos ainda perdoar como Jesus nos ensinou, né? Se nós já estivéssemos um pouquinho melhor na nossa escala evolutiva, ao ponto de aprender a perdoar, esse tipo de obsessão não existiria mais. Porque nós prejudicamos uns aos outros. Às vezes tem uma pessoa nessa existência atual tão boa, nós conhecemos ela desde criança, aquela pessoa que incapaz de fazer mal a uma mosca, só pensa no bem do outro, uma pessoa que se doa pelo outro. Aí vai fazer tratamento espiritual para desobsessão, está ali uma falange, né, tentando prejudicá-lo. Por quê?
São coisas que vêm de outras existências. A gente vai, porque aquele desencarnado ainda não perdoou, por melhor que ele já esteja, já tenha avançado mais na sua evolução, já tenha vencido aqueles hábitos negativos de prejudicar, talvez até de matar, né? Essa criatura já venceu essa fase, mas aquele que foi prejudicado não esqueceu e não perdoou. Então ele fica ali persistindo para prejudicá-lo. Então muitos casos de obsessão vêm também de existências anteriores por parte de espíritos que foram prejudicados, feridos, magoados por outros seres que estejam encarnados naquele momento. Desejo simples de fazer os outros sofrerem por ódio, inveja ou covardia. Simplesmente, às vezes não é um espírito que tenha tido pelo encarnado algum desafeto, algum problema em existência anterior, mas ele tem ainda o prazer de fazer o mal e tem inveja porque aquele está encarnado como ele gostaria de estar, está vivendo muito bem, tem muitos amigos. Então ele fica nesse processo e resolve prejudicar, porque ele não consegue vencer as suas imperfeições. Por isso o tratamento na casa espírita, o tratamento de desobsessão é tão importante, porque vai trabalhar no obsessor para que ele possa se libertar dos próprios vícios, se melhorar, aprender a perdoar, né? E assim pode ser a gente quando estiver no outro lado, carregando as nossas mágoas, as nossas deficiências morais e obsediar alguém. Uma outra causa, para usufruir dos mesmos condicionamentos que tinham quando na vida física induzem seus afins a cometê-los. Aquele exemplo que eu mostrei, né? Ele está influenciando o outro a beber, isso depois eu comento. Exatamente pelos hábitos que tinha, não é a intenção de prejudicar, mas para que ele possa ter as mesmas sensações daquelas que ele tinha quando encarnado. E aí ele busca um afim, uma pessoa que também tem o hábito de beber, uma pessoa que tem o hábito de roubar. Aí ele vai, porque ele sentia prazer em roubar, ele vai e sugerir aquelas pessoas que moralmente ainda carregam essas imperfeições para que eles sintam o prazer. É através do outro, do encarnado, que ele pode sentir como se estivesse vivo na carne, fazendo o que gostava de fazer. Apelos a pessoas pelas quais nutriam grandes paixões quando encarnados. Comentei antes da obsessão, não é? Sobre essas relações de paixões doentias. Então, às vezes, pessoas que realmente não conseguem se libertar daquelas paixões e, por não poder mais estar perto, acabam obsediando. Não sei se vocês lembram, no filme Nosso Lar, quando André Luiz já está bem recuperado, já trabalhando, e aí é permitido que ele visite o lar, e a esposa já estava casada novamente, André Luiz já estava num degrauzinho mais para cima, né? Já estava mais esclarecido, mais amadurecido espiritualmente, mas se desequilibrou totalmente quando viu a esposa casada com outra pessoa. Imagine um espírito ainda muito inferior numa situação como essa. Vai ficar ali preso, tentando separar, ou prejudicar, ou se vingar. Para destruir, dominar, provocar o mal, manter distúrbios, partindo de espíritos inteligentes das hostes inferiores. Muitos espíritos fazem pelo prazer de se divertir. Se divertir, vendo o outro sofrer, ser enganado, ou muitas vezes, quando chega no nível de obsessão, daquela quando o espírito tem todo o controle, faz a pessoa passar por uma situação ridícula. E ele fica rindo e se divertindo daquela situação. Eu conheci um caso há bem pouco tempo, na outra casa, onde a garota foi fazer tratamento, onde ela estava bem, de repente, ela tirava a roupa da rua e ia fazer xixi.
pessoa mentalmente normal, saudável, né? Aí, quando ela se dava conta do que tinha acontecido, ficava em si, morta de vergonha, corria para dentro de casa, e assim isso foi persistindo, e ela não saía mais. Aí ela foi entrando numa depressão, porque não sabia o que estava acontecendo, até que alguém a levou para um tratamento de desobsessão, e aí, nessa reunião, os obsessores se manifestaram, e riam, davam gargalhadas, porque faziam o que queriam com ela. Aí já é um nível de obsessão bastante avançado. Porque a obsessão, ela começa bem sutilmente, às vezes a gente não se dá conta. Né? E às vezes a gente assim, sente, atende, mas depois a gente pega e dá a volta por cima, se livra, e ele se afasta. Mas aquele obsessor que quer me prejudicar, ele vai ficar ali, tipo água mole e pedra dura. Né? Vai ficar lá, vai tentando. E se a gente for se envolvendo, a gente vai permitindo isso, cada vez mais ele vai dominando os nossos pensamentos. Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz uma classificação apenas didática, né? Onde ele fala da obsessão simples, da subjugação, da fascinação. Quando você está num nível tão elevado de obsessão, você perde todo o controle, você não tem mais domínio nenhum, nem sobre seus pensamentos. Então, para chegar nesse ponto, nós colaboramos muito, porque não valorizamos. É como uma doença orgânica, física, que se a gente não cuida no início, ela pode se agravar e depois ficar difícil de tratar, porque é uma doença. Então, quais são as consequências da obsessão? Desde uma discreta intoxicação fluídica no perispírito, capaz de provocar efeitos tanto de ordem física quanto de ordem psíquico-emocional, até o domínio completo do obsessor sobre o obsidiado, levando o mesmo a perder a vontade e o livre arbítrio. Então vejam uma coisa como acontece, bem levinho, né? Até uma condição bastante avançada e grave. Há poucos dias uma amiga me ligou dizendo que está precisando muito de ajuda, porque ela não sabe o que está acontecendo com ela, porque não tem nem motivo, e ela simplesmente deixou o trabalho de lado, tem dias que não quer nem se levantar da cama, não quer mais conversar com ninguém, fica ali, não quer sair, e isso está se assim ampliando. Aí a primeira coisa que a gente recomenda: vá procurar um médico e vá a uma casa espírita, fazer um tratamento de desobsessão, porque possivelmente muitos casos de obsessão também acontece quando algum processo, por exemplo, de depressão se instala. Quando uma pessoa está passando por uma depressão, ela fica muito vulnerável. E aí esses espíritos inferiores se aproveitam. E aí a coisa fica pior, porque eles se aproveitam e o processo parece que toma uma dimensão ainda maior e a pessoa fica com mais dificuldade para vencer sem ajuda. Por isso é tão importante que as pessoas que lidam com pessoas que tenham depressão deem muita atenção para que aquela pessoa consiga vencer, porque muitas vezes tem pessoas que isso é bobagem sua, você não tem força de vontade, levante daí, tenha coragem. Não é tão simples assim. Precisamos ajudar de alguma forma, né? Algumas pessoas têm força de vontade e conseguem dar a volta por cima, mas as pessoas são diferentes, muitas não conseguem, se entregam mesmo, e aí o obsessor se aproveita realmente dessa situação. Ainda nas consequências da obsessão, então, por exemplo, exemplos de efeitos de ordem física. Quando eles atuam a nível de perispírito, muitas vezes o órgão físico vai refletir. Então, nós temos alergias. É só observar, às vezes, quando a pessoa está muito para baixo, de repente a alergia ataca. Não é? Tem pessoas que têm muito, não tem nada, quando está bem, está tudo bem, né? Aí, de repente, você passa por um problema, você fica lá embaixo, aí vai, e não quer sair daquilo, aí é uma alergia ataca. É uma alergia, vômitos,
sem motivo aparente, convulsões, palpitações, enxaquecas, dor de cabeça, cansaço físico sem causa. Isso são sintomas que são normais no corpo físico humano. São sintomas normais. Posso ter uma dor de cabeça por um desarranjo orgânico, claro, que não significa que seja uma obsessão. Isso são sintomas que podem ser causados, ou melhor, que uma obsessão também pode causar, e a gente ter essa sensação e ter dificuldade em diferenciar se se trata realmente de uma indisposição orgânica ou de uma influência espiritual. Insônia ou sono em excesso. Então, quando essas coisas acontecem sem uma causa aparente, você comeu demais, comeu muita gordura, fez uma farra gastronômica, passou a noite vomitando, foi meu obsessor, ou foi você mesmo que escolheu o cardápio, né, que não deveria, né? Mas você está indo bem, de repente você começa num processo de vômitos constantes, aí já você precisa ter um outro olhar sobre esse sintoma. Exemplo em ordem psíquica e emocional pode ser ansiedade. Ansiedade todos nós temos. Quem não tem ansiedade não é da terra. Todos nós temos, mas tudo dentro de limites normais, né? Então nós temos, quando aquilo ultrapassa os limites da normalidade, é caso para nos alertar, né? Então ansiedade, angústia, depressão, medo, insegurança, síndrome do pânico, sensação de perseguição, tristeza sem causa aparente, dificuldade de concentração e por aí vai. São muitas coisas que a gente pode passar a sentir, como essa amiga me relatou. Ela disse muitas coisas que estava sentindo e ela mesma reconhece. E não tem motivo para isso. Não tem uma causa para isso. Porque nós vivemos aqui no planeta de provas e expiações e estamos sujeitos aos sofrimentos. O sofrimento faz parte da nossa caminhada, né? Ninguém é feliz totalmente, ninguém é infeliz totalmente. Nós temos momentos felizes, nós temos momentos infelizes. Mas a gente passa por eles e vai e vem, vai e vem. Agora, quando a gente mergulha nesses momentos infelizes, não damos essa volta por cima, então é um motivo de preocupação. É muito natural. Eu passei pelo desemprego, eu fiquei desempregada, eu tenho uma família para sustentar, eu estar feliz da vida dando uma festa, isso não é normal. Eu vou sofrer, eu vou me preocupar, eu vou ficar chateada, a pessoa pode chegar lá em casa e não querer nem conversa, mas eu vou tentar encontrar uma saída para aquilo ali. Claro, eu não vou ficar assim para sempre, né? Eu perdi um amigo, sofreu um acidente, um amigo muito querido, eu vou chorar, eu vou sentir tristeza, sim. É normal, é do ser humano. Não é normal é eu viver assim. Então a gente precisa estar atento àquelas coisas que fazem parte da nossa vida, não valorizar demais o que não precisa ser valorizado em excesso, como a dor, o sofrimento e outros sintomas. E aí a gente precisa do tratamento, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, no item 81, ele diz o seguinte: para preservá-lo das enfermidades, aí ele está se referindo às enfermidades físicas, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Vejam, quando a gente tem o esclarecimento, quando a gente compreende essas questões, no momento em que a gente já percebe, e tem alguns pensamentos aqui que eu acho que não são meus, e estão me sugerindo coisas que eu sei que não vão me fazer bem, então eu preciso, né, me fortalecer a alma, da mesma forma que eu fortaleço o corpo para evitar as doenças. Eu preciso me nutrir bem, fazer atividade física para ter uma vida saudável. A mesma coisa em relação à obsessão. Tratar a alma, mantê-la saudável, em equilíbrio, né? Manter o sistema imunológico da alma bem equilibrado. E isso se faz com pensamentos elevados, com boas atitudes, uma série de ações no nosso dia a dia.
Lá no livro dos Espíritos ainda, ele diz o seguinte, a questão 467. O homem pode afastar-se da influência dos espíritos que os solicitam a prática do mal? Pode. Ora, eu posso chegar para uma pessoa que sugerir, olha, vamos pichar um muro ali, vai ser divertido. Mas a pessoa não vai concordar, porque isso não é da índole dela, não é? É um direito dela aceitar a sugestão ou não. Então, o que é que os Espíritos nos respondem? Sim, porque eles se ligam tão somente àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Quando a gente compartilha dos pensamentos do obsessor, a gente entra na mesma sintonia. Basta não aceitá-las. É como se nós estivéssemos convidando para estar de mãozinha dadas conosco. E é como podemos nos livrar das influências negativas que tentam nos prejudicar. Olha aí a placa na porta. Vigiai e orai. Vigiai seus atos. Vigiai seus pensamentos, suas atitudes, seus hábitos diários e orai. Percebeu que o que você está fazendo, o que você está pensando, não é saudável para você, não vai fazer bem para você? Ore. A oração vai te trazer uma assistência imensa. Não uma oração decorada só nas palavras, mas pelo coração, pelo sentimento realmente de entrar em sintonia com os espíritos superiores. E aí essa assistência vem, dá uma paz impressionante. Principalmente se você estiver passando por um momento de desavença com a pessoa, uma mágoa muito grande, ore. A assistência vem, seu coração fica aliviado. A prece, ela é um santo remédio. Lá no livro dos Espíritos, ele fala lá na lei de adoração sobre a prece, diz o seguinte, o item 660, a questão. A prece torna melhor o homem? Resposta, sim, porque se alguém ora com fervor e confiança, torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É um socorro jamais recusado quando é pedido com sinceridade. Não adianta ficar pedindo. Quando ele se refere a sinceridade, é quando você realmente quer se melhorar. Mas não adianta estar pedindo e não estar querendo me melhorar, não está fazendo nada. Esse pedido não é sincero. Então a assistência vem, na verdade a assistência vem para a gente o tempo inteiro. Mas quando a gente baixa o nosso nível vibratório, é como se a gente fechasse a porta e nada pudesse nos alcançar. É como o salva-vidas joga a boia, mas você não quer pegar, você não segura nela, então não vai se salvar. Continuando sobre a prece, no item 11, lá do Evangelho, naquela parte pedi, obtereis, onde fala da ação da prece, ele diz o seguinte: pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar bons pensamentos. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto se desde se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Vejam como a prece é um santo remédio, né? Nos traz benefício da assistência e ainda afasta aquele que poderia querer nos prejudicar. E quais são os cuidados que podemos tomar? Evitar sentimentos como inveja, rancor, ódio, vingança. Sentimentos como esses diminuem nosso padrão vibratório e com isso atraímos espíritos de mesma faixa vibratória. Não é fácil, não é fácil. Por isso que o vigiar e orar é tão importante. A gente tem que se vigiar o tempo inteiro para que a gente possa ir se lapidando, eliminando essas nossas imperfeições da inveja, do ódio, do rancor. E isso é um trabalho constante e diário. E não falta oportunidade. Procurar agir sempre no bem, respeito, atenção, carinho, afeto, caridade, amor, são elementos importantes para agirmos no bem.
Ninguém faz o bem quando está com o coração cheio de ódio. Não é verdade? Porque quando a gente faz o bem, o primeiro beneficiado somos nós. Se eu estou ajudando uma pessoa, com certeza ela está precisando da ajuda, seja material ou não, ela vai receber. Mas se eu fiz aquilo com o coração realmente limpo, com amor, com desejo de ajudar, eu sou a primeira beneficiada. Mas se eu estou com meu coração cheio de ódio, na hora que eu ajudo, somente aquele outro que estava precisando será beneficiado. O bem que eu fiz foi só para o outro, não fiz para mim. Esforçar-se por praticar mais a paciência, a compreensão, a tolerância, são coisas muito importantes no dia de hoje, na sociedade que a gente vive, tão agressiva. Precisamos ser pessoas mais pacientes, principalmente nas relações dentro dos lares, onde às vezes tantos atritos acontecem. Evitar pensamentos tristes, não valorizar mais do que o necessário os acontecimentos negativos da vida. Acontece, sofremos, mas passa, como o próprio Chico Xavier nos diz, tudo passa, né? Então a gente tem que aprender a vencer esses momentos. Saber ou fazer boas leituras que nos permitam povoar nossos pensamentos com coisas saudáveis. Quando fazemos boas leituras, o obsessor está captando o nosso pensamento. Há pouco tempo, bem pouco tempo, eu estava sentindo uma angústia sem causa aparente. Só que aquilo estava, não era num momento aquilo estava ficando constante, me fazendo me sentir fisicamente mal. Doía aqui assim. E entrei em tratamento lá na casa onde eu sou trabalhadora, e um amigo entrou em contato comigo, perguntando, tudo bem, estava fazendo uma palestra, aí a gente conversou um pouquinho, e eu contei, posso botar você no tratamento lá na minha casa? Pode, por favor, me faça essa caridade. E aí ele disse que fez, depois ele me liga retornando, dizendo que fez uma consulta espiritual na reunião mediúnica, e aí disseram assim, a gente tenta, viu? A gente está ali do lado dela, tentando prejudicá-la. Mas aí ela vem com aqueles livros, que eu fico lendo muito, né? Às vezes no computador, ela vem com aqueles livros, a gente vai para a rua, fica esperando outra oportunidade. Olha só. Aí ele me ligou, me retornou e disse, qual são os livros que tu está lendo? Eu disse, olha, tem um que vive na minha mesa todo dia, e a gente toma o café da manhã já fazendo a leitura lá, que é o Centelha do Cristo, de Rafael Lavarini, porque tem que ser uma coisa rápida de manhã, então a gente lê uma mensagem por dia que é pequenininha, né? E 1 minuto de sabedoria, a gente abre ao acaso e vai. Quando termina, faz um rodízio de novo. E assim a gente vai reforçando. Aquele livro de Rafael é muito bom, as mensagens bem próprias para o nosso cotidiano. E aí cultivar bons sentimentos, isso é o que a gente precisa estar fazendo, não é? Uma pessoa amorosa que sente compaixão pelo próximo e não tem dificuldades em perdoar, consegue se livrar mais facilmente de ataques de obsessores. Já uma pessoa agressiva e magoada tende a alimentar obsessores por longos períodos na vida e às vezes de uma existência para outra. Tem obsessor que já começa a esperar o sujeito que vai encarnar. Já lá no berço já começa o trabalho de obsessão. Pensamentos e sentimentos de gratidão ajudam a sintonizar com influências positivas. Por mais que as coisas pareçam difíceis, temos que agradecer. Sempre há o que agradecer. Então, pela manhã, agradeça a Deus a oportunidade de estar vivendo mais essa existência, estar aqui, estar com saúde, poder se alimentar, o sol, enxergar, a visão é um bem tão precioso. Quantos não têm, né? Então nós temos muito motivo para agradecer. E aí também precisamos do tratamento médico e do tratamento espiritual. A Organização Mundial de Saúde considerava saúde como o bem-estar biológico, psicológico e social do indivíduo. Se você estivesse bem nesses 3 aspectos, ele considerava o indivíduo como um indivíduo saudável. A partir de 1998, ela considerou um outro fator
elemento espiritual. E a esses três, o bem-estar biológico, psicológico, social, acrescentou também o bem-estar espiritual para considerar como saúde o indivíduo que tenha esse bem-estar completo. E a partir daí, considerou a obsessão como doença. E assim, nas faculdades já tem a disciplina, na faculdade de medicina tem a disciplina de medicina espiritual, não é isso? Aquele doutor Sérgio Felipe, que é um psiquiatra, é um dos professores da disciplina de medicina espiritual e ele faz palestras belíssimas explicando todo esse processo. Então, sob o ponto de vista médico, terreno, os recursos existentes na medicina e na psicologia podem ser usados para tratar um paciente obsidiado em função dos sinais e sintomas que cada um apresente, mas desde que sob a orientação de profissionais habilitados. Quer dizer, precisamos tratar os sintomas quando eles são físicos, a gente precisa, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, ele pode medicar para tratar aqueles sintomas, mas precisamos também do tratamento espiritual. São tratamentos paralelos. E aí o tratamento espiritual consiste na utilização de técnicas que envolvam os conceitos e os conhecimentos das manipulações dos fluidos sob a assistência dos espíritos benfeitores. Quando a gente vai para a casa espírita fazer um tratamento espiritual, os médiuns que estão ali trabalhando na manipulação dos fluidos, eles recebem todo o trabalho através da espiritualidade. Nós, os encarnados, somos os instrumentos desse trabalho. E o tratamento espiritual depende de alguns fatores muito importantes que não podem ser deixados de lado. É o estudo e prática do Evangelho. Quem não faz o Evangelho lá, passe a fazer. Mesmo que você não esteja passando, sentindo nada de algum processo de obsessão, não esteja fazendo tratamento de obsessão, faça o Evangelho no lar. Você já começa a atrair e evitar doenças de fundo obsessivo. É como você ter uma alimentação saudável para prevenir uma saúde perfeita, né? E, além disso, o passe. Se você está em tratamento, precisa tomar o passe, que é justamente a manipulação dos fluidos que vão trabalhar a nível de perispírito e automaticamente trabalhar também o obsessor. A água fluidificada e o tratamento de desobsessão, que vai justamente colaborar no processo de cura também do obsessor. Aí, o que é importante é a reforma íntima. Esse é o melhor tratamento, é o mais eficaz. Porque quando nós nos transformamos, quando nós nos melhoramos, nós afastamos essas influências. E quando eles se afastam, nós melhoramos, os sintomas desaparecem. Nós ficamos tão bem. De nada adianta tratar, seguir tudo corretamente durante o tratamento, se depois a pessoa voltar a manter as mesmas atitudes. A reforma íntima é indispensável. Devemos cultivar e desenvolver os bons sentimentos, visando o crescimento e o aperfeiçoamento moral. Lá no livro dos Espíritos, tem uma questão 469 que ele diz assim: por qual meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Ao praticar o bem e ao colocar toda a sua confiança em Deus, repelem a influência dos espíritos inferiores e destroem o poder que estes desejam ter. Guardem-se de escutar as sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiem sobre tudo dos que exaltam o orgulho, porque serão atacados em sua fraqueza. Eis porque Jesus ensinou o dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Temos que estar nos livrando desses pensamentos para que possamos nos livrar do mal. Tem uma outra questão, a 472, onde ele diz: os espíritos que vêm incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem
provocados. Você está bem, ele provoca as circunstâncias. Eles aproveitam as circunstâncias, mas ordinariamente a provocam, ao empurrá-los para o objeto de sua ambição. Eles trabalham nas nossas fraquezas, os objetos da nossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma certa quantia. Não acreditem que foram os espíritos que o puseram nesse local, mas podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se naquela direção e então lhe sugerem apoderar-se do dinheiro, enquanto que outros propõem devolvê-lo a quem pertence. Ocorre o mesmo com respeito a todas as outras tentações. Enquanto recebemos a sugestão negativa, também recebemos as sugestões positivas, mas temos o livre-arbítrio. Então, uma sugestão que eu dou é dar uma lidinha nas questões de 459 a 472 do livro dos Espíritos, que traz tudo isso aí de uma forma bem clara para a gente, de uma forma, num linguajar até fácil de compreensão. Nem sempre as respostas são tão claras, mas ali essas questões são muito boas. Resumindo nossas reflexões, qualquer um de nós pode sofrer processo obsessivo. Não é porque eu sou espírita, não é porque eu sou palestrante, não é porque eu sou dirigente de casa espírita, eu estou livre, não. Todos nós podemos passar por processos obsessivos. O principal agente da minha cura sou eu mesmo. Através das nossas atitudes, podemos nos fortalecer para evitar sermos acometidos por processos obsessivos. A assistência espiritual só é eficaz se houver a colaboração do paciente e do obsediado. O tratamento na casa espírita não realiza milagres. Cada um tem que fazer a sua parte. O tratamento deve ser seguido com seriedade e perseverança. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos cada vez mais caminhar na direção do bem, afastando de nós os pensamentos negativos e com eles os nossos possíveis obsessores. Namastê.